A lição de domingo tem como título Reconciliados de Obras Más. E os versos separados para este dia, eu vou pedir para a produção colocar aqui nesta versão que eu utilizo, e que leitura e texto ficam iguais, revista e atualizada no Brasil, segunda edição de João Ferreira de Almeida. E diz assim os versos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, esses são os dois versos a ser considerados no domingo. Então, vamos entender aqui a expressão. Aqui Paulo diz, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Isso significa alienados, estavam alienados, não tinham participação na salvação. Esse é o aspecto do estranho, é uma alienação que os impedia de participar da salvação. E aqui ainda Paulo diz mais, eram inimigos no entendimento pelas obras malignas. Esse sentimento de inimigo no entendimento indica uma postura de hostilidade por causa da falta da compreensão da mensagem da salvação. Era a forma da pessoa pensar. Normalmente, aquele que não é a favor, ele não é simplesmente, não tem uma neutralidade, ele é contra com um determinado fervor. Assim, as obras malignas, aqui indicadas por Paulo, acaba sendo o resultado dessa condição de alienação, dessa forma de pensar hostil a Deus, hostil a Cristo, hostil ao Evangelho, que resulta em obras malignas, que é o ser humano longe de Deus. Ainda que tente fazer o bem, ainda que faça obras de bondade, ainda está ali a mancha do pecado. Assim, Paulo retrata a humanidade de uma forma até negativa e sombria, mas especialmente quando tratada e quando descrita separada de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Mas desde a entrada do pecado, e a lição vai nos dizer isso, que está no verso 22, agora vos reconciliou. Então, aqui já indica a iniciativa pertencente a Deus. E o autor da lição nos lembra Gênesis 3:9, que para mim, irmãos, é um dos grandes versos, pequenos grandes versos da Bíblia. E se toda a Bíblia se perdesse e ficasse apenas este verso: Adão, onde estás? Deus saindo do seu trono de glória e graça, baixando até a humanidade perdida, pecadora, e chamando-a, buscando-a, tomando a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa, nós sempre ficamos com a reação, que pode ser de aceitação ou de rejeição. Desde o princípio, até mesmo antes da criação, Deus atuou e atua para encurtar a distância que o pecado criou entre Deus e a humanidade. Mesmo, irmãos, que esta solução tenha custado a sua morte, a morte de Cristo Jesus, a morte de Deus. Imagine, irmãos, o meu querido amigo Valdecir Lima fazendo um comentário sobre esse tema do certamente morrereis. Se Deus tivesse falado para Adão e Eva, se vocês pecarem, eu vou morrer, teria intimidado, isso não seria plena liberdade. Que coisa impressionante. Ao invés de dizer, eu vou morrer, Deus já sabia que Cristo morreria se eles pecassem, ele disse, certamente morrereis. A morte passou a eles, mas Cristo tomou para si as consequências. Assim, o Evangelho nos apresenta algumas ideias interessantes que o autor deixou aqui. Primeiro, nós somos incapazes. Ellen White tem uma frase no livro Educação que diz, depois do pecado, o ser humano perdeu tanto a vontade como a capacidade de se relacionar com Deus. Eu acho impressionante isso. Vontade e capacidade. Nessa condição, o ser humano estaria irremediavelmente perdido para todo sempre. Mas Cristo, então, primeiro, irmãos, esse é muito significativo, ele nos liberta da condição da escravidão quando se oferece para ser o substituto, quando se oferece como sacrifício vicário na promessa de Gênesis 3,15 e depois naqueles primeiros cordeirinhos que morreram para fornecer
vestes para Adão e Eva. Ali Jesus já assumiu o compromisso de que libertaria o ser humano e, portanto, a partir desse momento, o ser humano passou a ter outra vez uma escolha. Poderia aceitar ou rejeitar, como nós vemos muito bem nas escolhas de Abel e Caim. Assim, quando decidimos aceitar o sacrifício de Cristo, a sua morte por meio da fé, fé que nos é comunicada por Deus, que se expressa por meio de confissão e arrependimento, promovidos pelo Espírito, nós somos perdoados, justificados e libertados da condenação do pecado, da culpa do pecado e no futuro da presença do pecado. A vida que agora temos, então, passa a ser um resultado desta unidade que temos com Jesus e por isso ele nos convida a permanecer nele. Estes não são eventos separados, eles acontecem de forma simultânea e nos provocam uma reflexão, irmãos, para sabermos se é isso que já aconteceu conosco, se nós realmente aceitamos e recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, exercendo o nosso livre-arbítrio. Pergunta para a nossa reflexão. A lição, o verso desta porção vai terminar dando ênfase que ele nos reconciliou no corpo da sua morte. Aqui Paulo implicitamente está assumindo que Jesus veio num corpo humano. Aqui Paulo está dizendo a divindade se velou com a humanidade. E esse corpo real que Cristo teve, essa encarnação, ela faz parte do plano de Deus. Irmãos, eu encontrei aqui uma frase tão bonita no comentário bíblico adventista acerca desta questão. Diz assim: Cristo, ao assumir a sorte da humanidade, propôs pagar a penalidade do pecado da humanidade. Morreu por todo ser humano. Esse fato foi prefigurado em cada sacrifício. A morte sacrificial, vicária dos sacrifícios do Velho Testamento, do Antigo Testamento, apontavam para a expiação por meio do sangue de Cristo. Que compreensão muito clara a respeito disto aqui. A encarnação foi um passo muito importante na reconciliação. E havia pessoas no tempo de Paulo, como ainda hoje há, que negavam que Cristo havia assumido a condição da humanidade, um corpo. E quando Paulo aqui também dá ênfase, nos reconciliou mediante a sua morte, lembramos de Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus se dispôs a assumir essa condição humana e a pagar o preço dessa morte, que não é a morte natural que nós sofremos aqui, mas é o horror da segunda morte, da eterna separação com Deus. Foi essa morte que Jesus sofreu. E foi essa morte da qual ele veio nos livrar, dando-nos esperança de eternidade. Assim, irmãos, Paulo ainda menciona que para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui esse conjunto aponta, irmãos, para uma condição de, uma vez que aceitamos a Cristo, novamente, não é impecabilidade, mas a justiça de Cristo nos cobre de tal maneira que o sentido não há como acusar. Lembramos que Satanás é o acusador dos irmãos, porque ele é mentiroso e mente desde o princípio, ele é o acusador, e quando ele foi requerer, uma ilustração linda, é quando ele foi requerer a morte de Moisés, o corpo de Moisés, quando Jesus se apresentou para ressuscitar Moisés, então Judas disse que ele contendeu com o inimigo, porque a justiça de Cristo cobria, ao lançar em rosto de Deus o pecado de Moisés, a justiça de Cristo cobria. Isso é uma tremenda ilustração de como Deus atua, não é nos conduzindo à impecabilidade, mas produzindo em nós poder, força e graça para vivermos segundo a sua vontade. E João disse, se pecarmos, se tropeçarmos, temos um advogado que nos estende a mão. E assim, desta maneira, com estas compreensões aclaradas, palavras e frases importantíssimas nesses versos 21 e 22, colocamos um ponto final na lição de domingo.